Olá, hoje vamos abordar um tema que é difícil, eu sei, mas muito importante: o desespero. Olá. Sim, um tema delicado. A gente consultou várias fontes, sabe? Redditor, São Luís, psicólogos Berrini, Conceito.de, e todas descrevem o desespero como aquele estado emocional bem intenso, sabe? De desolação mesmo. É, aquela sensação de falta de esperança total, de não ver saída. Exato! E a ideia aqui é tentar entender um pouco melhor esse estado e, claro, ver que caminhos existem para lidar com isso, né? Sem dúvida. E é crucial, acho, logo de cara, diferenciar isso de uma tristeza comum, né? O desespero pode ser um sinalizador, um alerta para uma crise emocional mais séria, Tipo? algo mais profundo. Exatamente. Muitas vezes está ligado a quadros como depressão, ansiedade mais grave. Por isso, entender como ele se manifesta é o primeiro passo para a gente reconhecer a gravidade da coisa. E essas manifestações, elas são bem marcantes no material que a gente viu. Primeiro, essa falta de esperança que você falou. A pessoa acredita mesmo que nada vai melhorar. É uma convicção forte, né? Muito. E junto vem um sentimento de desamparo, tipo uma impotência total diante dos problemas. O que acaba levando, claro, a um desânimo profundo. Uma apatia, né? A pessoa perde energia, não consegue agir, Fica paralisada. paralisada. E essa desconexão, essa paralisia, às vezes, leva a reações que parecem até irracionais, impulsivas. E não é só na cabeça, né? O corpo sente. O corpo sente muito. Fadiga que não passa. Alterações no sono, ou dorme demais ou quase não dorme. No apetite também. Dores que não têm explicação médica aparente. E tem a parte mais preocupante que as fontes mencionam. Sim, os pensamentos mais alarmantes sobre se machucar ou até mesmo pensamentos suicidas. O impacto disso no dia a dia da pessoa é devastador. Com certeza. E quando a gente olha para as causas que as fontes apontam, nossa, é uma variedade enorme. Sim, não é uma coisa só, né? Não mesmo. Pode ser um evento traumático, tipo perder alguém querido, perder o emprego. Problemas financeiros que parecem não ter fim, doenças graves, tanto na própria pessoa quanto na família. Relacionamentos abusivos também são citados e até fatores biológicos, né? Desequilíbrios químicos no cérebro. Isso. O interessante é ver como vários desses fatores podem acabar convergindo, sabe? Um potencializa o outro. É tipo uma tempestade perfeita, né? Exato. Raramente é uma causa única, isolada. É uma rede complexa de fatores internos e externos que levam a esse colapso emocional. Mas olha, apesar do cenário parecer sombrio, os materiais que a gente analisou dão bastante esperança, focando em estratégias para dar a volta por cima. Sim, existem caminhos. E uma coisa é unânime em todas as fontes: a importância de buscar ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, isso é fundamental. Fundamental. E mencionam até abordagens específicas, né? Como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Que ajuda a mexer naqueles pensamentos negativos, né? Isso. E a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, que ensina a pessoa a lidar com as emoções difíceis sem ser dominada por elas. São ferramentas muito poderosas. E além da terapia, que é o pilar, tem outras coisas que ajudam, né? Sim, claro. Estratégias complementares. Por exemplo, focar no presente. O tal do mindfulness. Prestar atenção no agora, né? Sem ficar julgando. Exatamente. Técnicas simples de respiração também podem ajudar muito a acalmar na hora do aperto. E uma coisa que achei interessante, identificar e aceitar a emoção, tipo dar nome ao que você está sentindo, em vez de brigar contra. É um passo importante. Parar de lutar contra e só reconhecer. E o autocuidado básico, né? Ah, sim. Fazer coisas que dão prazer, mesmo que pequenas. Um hobby, ouvir música. O movimento físico também é muito citado. Uma caminhada leve já ajuda a liberar tensão, endorfinas. Conexão social, né? Falar com amigos, família, buscar grupos de apoio, não se isolar. Essencial. E tentar manter uma rotina mínima, por mais simples que seja, pode dar uma sensação de controle. E ser gentil consigo mesmo, né? A tal da autocompaixão. Fundamental. As fontes também mencionam, assim de forma neutra, que para algumas pessoas a fé, a espiritualidade, pode ser um ponto de apoio importante, uma fonte de força. Sim, mencionam isso.
Mas o ponto central, eu acho, que fica de tudo isso é que superar o desespero é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Não é um botão que a gente liga e desliga. Não mesmo. E geralmente a combinação dessas estratégias, sabe? Tendo o apoio profissional como uma âncora, que funciona melhor, exige paciência. E isso nos leva a outro ponto que as fontes abordam. Como é que a gente pode ajudar alguém que está passando por isso? Uma pergunta crucial. E a orientação parece ser bem direta. Ouvir de verdade, sem julgamento, validar o sentimento da pessoa. Exato. Às vezes só dizer, eu imagino como deve ser difícil sentir isso, já ajuda muito mais do que qualquer conselho. E oferecer apoio prático, né? Perguntar, tem algo que eu possa fazer por você hoje? Sim, muito melhor do que dar conselhos prontos, tipo... Aqueles clichês, né? Se anima, pensa positivo. Esses clichês devem ser evitados a todo custo. Eles minimizam a dor da pessoa. E, claro, incentivar, com cuidado, a busca por ajuda profissional. Talvez até ajudar a procurar um profissional ou se oferecer para ir junto na primeira consulta. Pode ser uma ajuda valiosa. E manter o contato regular, sabe? Mostrar que a pessoa não está sozinha. Encorajar pequenos passos, coisas realistas, sem botar pressão. E um alerta importante que as fontes dão, ficar atento a sinais de risco mais sérios, como quando a pessoa fala abertamente em suicídio. Nesses casos, a ajuda especializada tem que ser buscada urgentemente. E quem está apoiando também precisa se cuidar, né? Reconhecer os próprios limites. Não dá para ser o salvador da pátria sozinho. É verdade. Muita carga. Exato. Então acho que para a gente ir amarrando as ideias, o desespero é sim um estado muito sério, marcado por essa falta de esperança, essa sensação de impotência. Com muitas causas possíveis e um impacto gigante na vida. Mas não é o fim da linha. Entender como ele funciona, suas características e conhecer as estratégias para lidar com ele é o primeiro passo. E a mensagem que fica forte de todo o material é: buscar ajuda profissional não é fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem e o caminho mais seguro para a recuperação. Com certeza. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Se o desespero tem tanto a ver com essa sensação de não ter controle, de impotência, como será que o simples ato de olhar para essa emoção, identificar, dar nome, ok, estou sentindo desespero, sem lutar contra, sem negar, como isso, paradoxalmente, pode ser justamente o começo para diminuir o poder que essa emoção tem sobre a gente e começar a ver uma luzinha, uma saída. Uma ótima reflexão. Nomear para talvez começar a domar, né? Fica aí para a gente pensar.